Flávia Garuti Muniz, presente. Sérgio Fornazier. Presente. Wilson Alves da Silva. Presente. Peço a proclamação do Salmo Bíblico pela vereadora Flávia Garuti Muniz. Beleza do criado e da lei divina. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia diz uma palavra a outro dia, e uma noite mostra sabedoria e outra noite. Não há linguagem nem fala, por quem não sejam entendidas as suas vozes. O seu som se estendeu por toda a terra, e as suas palavras até as extremidades do mundo. No sol pôs o seu tabernáculo, a ele como exposto que sai do seu tálamo. Deu saltos como gigante para correr o caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e corre até a outra extremidade dele, e não há quem se esconda do teu calor. A lei do Senhor, que é imaculada, converte as almas. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos pequeninos. As justiças do Senhor são retas, que alegram os corações. O preceito do Senhor é claro, que esclarece os olhos. O tempo do Senhor é santo, que permanece por séculos dos séculos. Os juízos do Senhor são verdadeiros, cheios de justiça em si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidar o prefeito Boaventura de Mello para fazer assento junto à mesa diretora. Passamos agora a um pequeno expediente de conformidade com o artigo 153 do Regimento Interno. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 7ª sessão ordinária. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Só favorável permanece sentados, contrários se levantem. Aprovado unanimidade. Peço a leitura do ofício número 196/2013, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 019/2013. Ofício número 196/2013, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 16 de maio de 2013. Encaminha projeto de lei número 019/2013. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 019/2013, que dispõe em sua ementa. Dispõe sobre alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2010/2013, LDO para o exercício de 2013, e abertura de crédito adicional, especial e suplementar ao orçamento de 2013 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Boaventura Aparecido de Mello, Prefeito Municipal, a Sua Excelência o Senhor Aparecido Silva Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Peço a leitura do projeto de lei número 019/2013 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa do projeto 019 e do projeto 02 da lei, uma vez que todos os vereadores têm em mão, que fosse lido só a justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Cláudio Virgílio solicitando a dispensa da leitura do projeto de lei número 019/2013 e o projeto de resolução número 002/2013. Em votação, os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado.
Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 019/2013, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 019/2013, de 16 de maio de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 019/2013, que dispõe sua ementa. Dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2010/2013, LDO para o exercício de 2013, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2013 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a criação de dotação orçamentária na divisão de encargos gerais do município no valor de R$ 2.760,22 para pagamento de sentença judicial transitada em julgado e proferida em favor da senhora Lourdes Aparecida Diniz, referente ao processo 0128500.2009.5.15.0100 RTO-RD, conforme ofício requisitório de número 258/13 do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, da 15ª Região, segunda vara do Trabalho de Assis, São Paulo, e R$ 5.280 na Secretaria Municipal de Assistência Social para a utilização dos recursos de IGD Bolsa Suas. Por último, o projeto contempla a suplementação de dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 15.000 para manutenção e continuidade de transportes universitários e R$ 80.000 na Secretaria Municipal de Saúde para a continuidade dos serviços e metas propostas pela administração no setor de saúde do município. O projeto segue utilizando-se de recursos de anulação parcial e totais de dotação orçamentária. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser de medida de inteira justiça. Atenciosamente, Boaventura Aparecido de Melo, prefeito municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de resolução número 002/2013, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa projeto de resolução número 002/13, de 6 de maio de 2013. Senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação desta dota Casa de Leis o projeto de resolução número 002/13, a qual regulamenta a Lei 874/2009, que dispõe sobre a instituição da logomarca de identificação e padronização visual do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Apresentamos aos nobres edis o citado projeto de resolução regulamentando a Lei Municipal 874/2009, visando a instituição de uniforme aos servidores da Câmara Municipal. Informamos que tal medida é para melhor identificação dos servidores enquanto no exercício de suas funções. Outro sim é notório que a repartição que adota o uniforme, além de proporcionar um visual de maior organização, contribuirá em muito com a economia e preocupação das vestimentas pessoais no dia a dia dos servidores. Esperamos contar com a compreensão e apoio dos nobres edis, aprovando a nossa propositura ora apresentada. Atenciosamente, Aparecido Silva Menezes, presidente, Flávia Garuti Muniz, primeira secretária, e Sérgio Fornazier, segundo secretário. Peço a leitura do parecer número 022/2013, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 014/2013, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 019/2013. Parecer número 013/2013, de 21 de maio de 2013. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2,
do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 002/2013, de 6 de maio de 2013, o qual regulamenta a Lei 874/2009, que dispõe sobre instituição da logomarca de identificação e padronização visual do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após ter analisado o projeto de resolução em pauta, opinamos pelo parecer favorável, observadas as correções apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação com as seguintes emendas. Primeira emenda supressiva. Fica suprimido o item 1. Camiseta polo na cor branca com a logomarca do município na altura do peito, contendo abaixo Câmara Municipal. 2. Emenda modificativa. O item 2 do artigo 3 passa a ter a seguinte redação. 2. Camiseta polo manga curta, camiseta polo manga longa na cor branca com a logomarca do município na altura do peito, contendo abaixo Câmara Municipal. Sala das Comissões, 21 de maio de 2013, Cláudio Virgílio, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Antônio Villani, presidente, Wilson Alves da Silva, vice-presidente, Cláudio Virgílio, relator. Senhor presidente, questão de ordem. Foi pedida a leitura do parecer do projeto de lei número 19? Foi lido aqui do 002. É verdade. 022/2013. Dá continuação para ele agora. Parecer 019. É o 022, parece. Tem 019. Tem 019. Parecer 022. Não tem 019 aqui. Parecer 022. Do projeto. O 013. Ele é esse. Da primeira comissão, você não viu? Ele dessa aqui, 013. Você sabe esse? Eu li só um, Vicentino, esse aqui eu li só um. Esse daqui é o 013. Esse aqui que eu li. Mas a comissão de constituição do dinheiro só apareceu. Ainda leu o parecer. Ele está lendo o parecer. Eu de um projeto, eu pedi primeiro do outro. Ó, do 22 e o 14. Cadê o 14? Esses dois que foi pedido. O 22 e o parecer. Ó, o 19 primeiro. Ó, o 19 primeiro. Só apareceu. Antes de dizer qual que é. Eu li esse aqui. Esse eu li. Foi pedido primeiro isso, ela viu isso. Eu não li esse Só aqui. vai ler aqui. Esse aqui fica mais fácil. Mas eu não vou ler esse de novo, né? Então é esse, esse e esse. 22, 14, depois 21. Deixa ele pedir agora, né? Tá. Deixa ele pedir. Parecer número 022/2013, de 20 de maio de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 019/2013, de 16 de maio de 2013, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2010/2013, LDO para o exercício de 2013, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2013 e da outras providências. Conclusão do relator. Após analisado o citado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 20 de maio de 2013, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Sérgio Fornazier, Antônio Marcos Valone, Flávia Garuti Muniz.
Parecer número 014/2013. Comissão, 21 de maio de 2013. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 019/2013, de 16 de maio de 2013, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2010/2013, LDO para o exercício de 2013, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2013 e da outras providências. Conclusão do relator. Após ter analisado o projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 21 de maio de 2013, Cláudio Vergílio, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Villani, presidente, Wilson Alves da Silva, vice-presidente, Cláudio Vergílio, relator. Peço a leitura do parecer número 021/2013, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 013/2013, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de resolução número 002/2013. Parecer número 021/2013, 20 de maio de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 002/2013, de 6 de maio de 2013, o qual regulamenta a Lei 874/2009, que dispõe sobre a instituição de logomarca de identificação e padronização visual do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação, com as seguintes correções. 1. Onde se lê, artigo 1º, fica o Poder Legislativo autorizado a instituir aos servidores da Câmara Municipal o uniforme nos termos estabelecidos na Lei Municipal número 784/2009, de 28 de maio de 2009, leia-se. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a instituir aos servidores da Câmara Municipal o uniforme nos termos estabelecidos na Lei Municipal número 874/2009, de 28 de maio de 2009. 2. Onde se lê, a Câmara Municipal confeccionará os uniformes aos seus servidores de imediato nos seguintes moldes. Leia-se. A Câmara Municipal arcará com a confecção dos uniformes aos seus servidores de imediato nos seguintes moldes. 3. Onde se lê, 1. Camiseta polo na cor branca com a logomarca do município na altura do peito, contendo abaixo Câmara Municipal. 2. Camiseta polo, manga curta, camiseta polo, manga longa, na cor cinza e avental com a logomarca do município na altura do peito, contendo abaixo Câmara Municipal. Leia-se. 1. Camiseta polo na cor branca com a logomarca do município na altura do peito, contendo abaixo Câmara Municipal. 2. Camiseta polo, manga curta, camiseta polo, manga longa, na cor cinza e avental com a logomarca do município na altura do peito, contendo abaixo Câmara Municipal. Sala das Comissões, 20 de maio de 2013, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Sérgio Fornazier, presidente, Antônio Marcos Valone, vice-presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora. Em conformidade com o artigo 156, inciso 1 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 022/2013 ao projeto de lei número 019/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 014/2013 ao projeto de lei número 019/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem.
Aprovado por unanimidade. De conformidade com o artigo 156, inciso 4, e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador. A vereadora Flávia Garuti Muniz. Com a palavra, senhor. Senhor presidente, questão de ordem. O parecer 021 referente à resolução 002 não foi votado. Ele é colocado hoje? O parecer número 021/2013 e o parecer 013/2013, o projeto de resolução 002, não foi votado. Esse o projeto vai entrar em pauta, porque na ordem do dia consta. Vai então, ser votado. O parecer não foi votado. Projeto de resolução. O 021 e o 013. Projeto de resolução. Não está aqui, Santino. Não está aqui, então, né? Deixa eu ver aqui. O 21. Aqui, ó. Então não está aqui. Não, na extraordinária está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, Santino. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Projeto de resolução. Mas não tem um parecer. Qual que é? Obrigado, Ana Paula. Coloca em discussão o parecer número 021/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Só haverá permanecer sentados, contrários se levantem. Aprovado na unanimidade. Coloca em discussão o parecer número 013/2013. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, parecer aqui o número 013, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, onde vem aqui duas emendas, uma suprimida, o item 1, e a segunda, a emenda modificativa, né, que vem modificando o seu item 2, onde eu venho aqui louvar aos membros das comissões que fazem parte aqui, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o Antônio Villani, o Wilson e o Cláudio, relator, onde que eu vejo aqui, com essa emenda aqui, nada mais que ele vem aqui, a igualdade aqui a todos os funcionários, diferentemente aqui, né, de serviços gerais ou outro departamento. Projeto feito pela mesa, mas em tempo, que é o trabalho do vereador, né, de estar colocando aqui as suas emendas. Vejo aqui muito louvável e venho aqui dar os parabéns a essa emenda modificativa, né, dando igualdade a todos os funcionários, sem discriminando nenhum cargo aqui dentro dessa Casa de Leis, que é o papel de todo vereador. Muito obrigado. Ainda em discussão? Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Só haverá permanecer sentados, contrários se levantem. Aprovado na unanimidade. De conformidade com o artigo 156, inciso 4, e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre a vereadora Flávia Garuti Muniz. Com a palavra. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os presentes, senhor vereadores, público presente, boa noite. Eu queria frisar aqui a vinda do nosso deputado Walter Hiroshi no último dia 19, que veio trazer uma cifra considerável, no valor de R$250 mil para o nosso município, por intermédio do nosso prefeito, do nosso líder do PTB, de nós vereadores. E esse valor vai ser destinado à infraestrutura. Acredito eu que o senhor Boaventura vai saber aplicá-lo
muito bem. E foi um prazer tê-lo aqui na nossa cidade e poder almoçar com ele no domingo. E também eu queria dizer que essa semana teve a audiência pública da saúde do primeiro quadrimestre. A saúde aqui em Pedrinha está de parabéns. Como disse o doutor João, que os visitantes ainda vêm para constatar se é isso que é passado mesmo, que Pedrinhas é uma saúde de boa qualidade. E ele deixou bem claro na audiência pública que ele, doutor Aloysio, doutora Cristiane, eles tentam solucionar o problema aqui em Pedrinhas. E vários encaminhamentos que eles fazem é de extrema necessidade. Porque o que ele pode fazer, o que eles podem fazer, eles solucionam aqui mesmo. E os valores estão todos adequados. Está de parabéns a toda a equipe da saúde. Boa noite a todos. Carlos Pereira Mendonça. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, senhores e senhoras internautas da comunidade de Pedrinhas Paulista. Infelizmente, na última sessão, a gente entende que a vereadora Flávia foi um pouco contundente e, infelizmente, é necessário que a gente comente sobre o assunto. Nesse dia, podemos ouvir questionamentos sobre o nosso ofício, a respeito da presença constante do Executivo Municipal nesse plenário. Primeiramente, queremos dizer que o documento que apresentamos foi um ofício e não um requerimento, que são coisas distintas. Ofício é o documento de comunicação, enquanto que requerimento é o documento que pede, solicita, dependendo de ser autorizado por autoridade competente, o que não era o caso. Portanto, usamos de ofício e não de requerimento, conforme foi falado pela nobre vereadora na sessão anterior. Optamos por comunicar do ocorrido, haja vista esta situação já ter acontecido em outras oportunidades. Fizemos a nossa parte, conforme determina a legalidade pertinente aos fatos, ou seja, ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 55 do Regimento Interno, que diz, abre aspas, a convite da presidência ou sugestão de qualquer vereador, poderão assistir aos trabalhos no recinto do plenário, autoridades federais, estaduais ou municipais, personalidades homenageadas e representantes credenciados da imprensa escrita e falada, que terão lugar reservado para este fim. Perguntamos, qual é o lugar reservado para o convidado? O lugar é ao lado da senhora vereadora, conversando e fazendo papel de sexto vereador? Certamente que não. O convidado deve apenas assistir à sessão e não participar de outra forma. Cabendo a nós usar de nossas prerrogativas comunicando o fato. Assim como faremos sempre que caracterize situações anormais em relação ao que discipline a legislação em respeito à população pedrinhense que depositaram em nós sua confiança. Os entendimentos diversos faz parte da democracia, mas o que não podemos aceitar é que colocações de mão única prevaleçam nesta Casa de Leis. Ainda na sessão anterior, falou-se bastante sobre o processo seletivo. Em dado momento, foi dito assim, abre aspas, tomaram atitude errada sobre o seletivo, prejudicou a sociedade, pesou um pouco e levou o povo a se manifestar com a atitude que vocês tomaram. Fecha aspas. Neste sentido, cara vereadora, a decisão não é nossa, mas sim do judiciário que tem essa prerrogativa de julgar o que entender ser ilegal. Cabendo a nós respeitar.
Agora, o que não se pode admitir é membro desta Câmara querer associar a manifestação da população com o processo seletivo. Entendemos que as manifestações ocorridas aqui não deveriam ocorrer por força de leis, as quais impedem esse comportamento neste recinto. Os movimentos havidos são frutos de articulações feitas por uma liderança mal intencionada, a qual nos parece aproveitar do momento político do nosso município para levar à população a impressão de que a razão dos fatos está com esse governo, querendo jogar a opinião pública de forma distorcida sobre os nossos ombros. No decorrer da mesma sessão, a vereadora foi incisiva dizendo que, abre aspas, proibiram tanto os trabalhadores de exercer a sua função de trabalhar e a prefeitura corre o risco de pagar R$247 mil. Estavam preocupados com o processo seletivo. Se a prefeitura tiver que devolver 247 mil, não vai isso ser um prejuízo imenso aos cofres públicos, impossibilitada de recursos públicos. Fecha aspas. Falou ainda a vereadora que o jurídico disse ser irreversível essa situação. Pois bem, temos aqui situações totalmente infundadas. Quando se fala proibir tanto os trabalhadores de exercer sua função de trabalhar, como já disse, nós, vereadores, não temos competência para proibir, já que esta é uma prerrogativa do Poder Judiciário, que é quem tomou essa decisão. Entendemos que essa situação se deve única e exclusivamente aos detentores do Poder Executivo, que com falsas promessas de campanhas criaram nos munícipes a expectativa de um emprego na prefeitura com objetivos meramente eleitoreiros, como já haviam feito anteriormente. Quando a vereadora disse que a prefeitura corre o risco de pagar R$247 mil, mas não é verdade, pois além do recurso apresentado pelo então prefeito, o município não teria prejuízo algum, pois se o recurso não proceder, o ônus é do prefeito da época, que teria que restituir o valor devido aos cofres municipais. Mas temos informações seguras de que, com a apresentação da defesa, o problema será solucionado por completo. Falou a nobre Edil que a prefeitura ficaria inabilitada para pleitear novos recursos federais. Isso não procede, pois a partir do momento que seja apresentado o competente recurso, o município poderá continuar a receber as verbas que porventura sejam disponibilizadas. Depois de nossos esclarecimentos, e já que a nobre vereadora questionou tanto nossas ações, temos também algumas indagações a fazer. Tivemos vistas as prestações de contas da viagem para Brasília, que a senhora vereadora participou, onde constatamos despesas do hotel com chocolates e despesas na compra de arma chips e todinho. Ao que perguntamos, a senhora por acaso adquiriu alguma dessas guloseimas com recursos da população? A senhora acha correta essa atitude com o dinheiro público? Outra pergunta, a senhora vereadora tem ficado com faltas no seu trabalho quando participa de viagens com o dinheiro do município? Mais uma pergunta, a senhora vereadora, ao frequentar a Câmara do horário do seu trabalho, fica com ausência no seu livre ponto? Porque eu, particularmente, fui interceptado aqui nessa Câmara pelo senhor prefeito, dias atrás, quando vim aqui resolver uma situação. E quando eu percebi, ele estava me questionando se havia quem é que tinha autorizado. E, por sorte, é que eu estava, na verdade, abonando aquela data. Então, como é isso? Uns podem, outros não. São 2 pesos e 2 medidas. Então, é isso que queremos que a senhora vereadora nos explique e coloque aí para a população que também quer saber. Muito obrigado. Antônio Valone. Com a palavra. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores,
senhor prefeito, população aqui presente, boa noite. Na última sessão, como o amigo Carlinhos disse, foi falado do Cine Teatro. Cine Teatro é esse que de construção tem mais de 50 anos. Eu, particularmente, quem daqui não participou na época de Jardim da Infância, de apresentações, na época do Ernesto, naquela época, foi, na década de 90, foi interditado, foi uma associação, tentou reformar, não conseguiu, mas em 30 de 4 de 2008 ele foi inaugurado. Houve uma reforma de fundação, como uma fundação que tinha formigas, uma quantidade grande de formigas, onde essa reforma, eu dou até os parabéns pela essa reforma, porque particularmente a minha casa foi, com essa chuva do ano passado, foi trincada, como a da Posto de Saúde, entre outras casas, e ali nada aconteceu. E um fato muito importante que no relatório do parecerista do Ministério da Cultura, que todos os convênios foram cumpridos. Só faltou apenas o banheiro para portadores de necessidades especiais. Então, e o jurídico, aqui fica a informação a todos, que o jurídico do, então, ex-prefeito Giacomo Giraimo e o ex-vice-prefeito Wilson já está entrando com o seu processo de defesa, pois o Cine Teatro está ali, está todo mundo, dá para ver que está em perfeitas condições. Com certeza, o município não vai arcar com nenhuma despesa, como o nosso amigo Carlinhos disse. O senhor Giacomo, se acaso acontecer isso, o senhor Giacomo que vai arcar com tudo isso. E com certeza, se for, não vai ser contestado nada, mas se for, com certeza, o senhor Giacomo arcará. E sobre o valor que foi dito, 150 mil, é uma inverdade, isso que foi gasto quase o dobro, 330 mil. Mas tudo bem, é por informação aos vereadores, ao público. Então, meu muito obrigado. Com certeza, o senhor Giacomo é ficha limpa, como estão falando que ele é ficha suja, com certeza ele é ficha limpa. O senhor Wilson também está prova que ele assumiu o cargo de vereador dele. E é isso, uma boa noite. Wilson Alves da Silva. Mesa diretor, demais vereadores, comunidade presente, senhor prefeito, parabenizo as palavras dos amigos que me antecederam, palavras muito próprias para o momento que nós politicamente estamos vivendo. Como o Carlinhos falou, a sessão passada fomos duramente criticados e fomos chamados para dar uma resposta. E é por isso que nós estamos aqui. Na sessão passada, foi dito aqui, nessa tribuna, em convidar o prefeito e o vice-prefeito da época para prestarem esclarecimento sobre o Cine Teatro. Pergunto, querem explicação ou querem fazer uma politicagem barata sobre o assunto, o qual, muito bem narrado aqui, através da leitura do parecer técnico do Ministério da Cultura. Foi feita uma leitura detalhada sobre o assunto. Precisa melhores esclarecimentos do conteúdo do referido parecer? O próprio parecer técnico é um testemunho de que nada foi feito fora da honestidade pública. Querer insinuar algo diferente de uma lisura administrativa a respeito é, no mínimo, um oportunismo desmensurado, com argumentos pobres
e vazio de convencimentos. Foi feita a leitura nesse plenário sobre tudo o que ocorreu. Será que fora feito uma leitura papagaio? Vejo neste episódio Cine Teatro uma reprise do episódio Centro Cultural. Quanto ao Centro Cultural, o prejuízo era de mais de 600 mil. Por acaso fala-se nisto? Não. Por acaso o Centro Cultural deixou o município em possibilidade de receber benefícios? Não. Agora, quanto ao Cine Teatro, os caminhos serão os mesmos. A apresentação de defesa com a qual o município fica isento de restrições para obter recursos federais. O que ocorreu não foi nenhum prejuízo aos cofres públicos, mas sim a aplicação de recursos na fachada principal do Cine Teatro, em que o Ministério da Cultura faz questionamentos. Nesse momento, o processo está na fase de recurso, e isso está sendo providenciado. Nosso prefeito Jacques Diraino já tomou todas as medidas que são pertinentes às suas responsabilidades de ex-prefeito, e assim possam ser sanadas dúvidas e questionamentos técnicos que foram aventados sobre a edificação e reforma de tão importante local. O Cine Teatro recebeu todos os recursos a eles destinados, sem que nada ficou de dúvida quanto à aplicação do dinheiro disponibilizado, ou seja, 150 mil, sendo 100 mil da União e 50 mil. Para frente vou dar mais esclarecimentos de mais 80 mil e mais 100 mil, como contrapartida, ou seja, dos cofres públicos. Agora, havendo a necessidade da elucidação da parte técnica da obra, as atitudes estão sendo tomadas. É isso que o senhor Jacques está fazendo agora, não fugindo de sua responsabilidade de cidadão e de homem público. Portanto, o município de Pedrinhas Paulista não terá que devolver nada, pois se isso viesse a ocorrer, a devolução seria acatada pelo prefeito da época, o qual nunca fugiu de suas responsabilidades e é uma pessoa honestíssima. Querer insinuar algo diferente do que aconteceu e do que acontece agora é simplesmente uma demagogia sem precedente. Aliás, o que mais ficou evidenciado nos questionamentos do Ministério foram as faltas ocorridas na acessibilidade de deficientes e portadores de dificuldade de locomoção. O Cine Teatro está aí com uma obra majestosa, servindo a nossa população, foi recuperado, é hoje o centro de referência de todos os eventos sociais, culturais, educacionais e políticos que acontecem em nosso município. Como todas as edificações que hoje embelezam nosso município, o Cine Teatro não apresenta só beleza, como também é um local de conforto e de muita utilidade, apresentando-se como um cartão postal a todos aqueles que nos dedicam uma visita. Dentre as obras públicas que formam o patrimônio público municipal, temos a imponência do Cine Teatro, com beleza cultural muito chamativa, com o histórico dos primórdios de Pedrinhas Paulista. Hoje ele é o local para onde polarizam os mais importantes eventos de nosso município, sendo o Cine Teatro uma joia recuperada e colocada à disposição da população pelo PSDB, tendo a ajuda de todo o nosso povo que paga impostos, merece melhorias, conforto e qualidade de vida. Para ficar muito mais esclarecido, o assunto Cine Teatro, passo aos senhores, senhoras e comunidade que nos assistem em casa através da internet, informações complementares sobre referida obra. Foram gastos 150 mil em 2006. As contas foram prestadas parcialmente na época. Após isso, no segundo semestre de 2007, a Prefeitura investiu dos cofres públicos mais de 81 mil reais, encerrando assim o processo de reforma e construção, sendo inaugurada em 30 de 4 de 2008. Posteriormente, foi gasto mais 100 mil reais na compra de mobiliário, verba ganha pela municipalidade do governo estadual. Assim, temos a informar que não foram gastos apenas 150 mil na obra, mas sim 330 mil reais. Se existe um questionamento quanto à fachada do prédio, pouco importa, já que houve a contrapartida muito maior da municipalidade. O Ministério da Cultura apenas entrou com 100 mil reais. A outra
Outra exigência foi quanto ao prazo, que entendemos não viciar o convênio. Eis que a obra foi devidamente executada, cumprindo a municipalidade com o acordado no convênio. A acessibilidade, muito questionada no parecer, não estava inserida em tal convênio, sendo uma obrigação tanto da antiga administração quanto da atual. Isso não só no Cine Teatro, mas também em todos os prédios públicos. O atraso da obra se deu por contratempos, como combate a formigueiros e reforços na fundação. Parabenizo a administração do PSDB por importantes obras aqui realizadas, como o nosso importante Cine Teatro, e repudio a forma que estão sendo tratados os assuntos a seu respeito, com o desvirtuamento de informações, onde querem passar à nossa população uma interpretação bem diferente da realidade. Plenário, comunidade internautas, foi falado aqui que a viagem para Brasília, feita por vereadores da base governista, tratada como uma caravana, foi motivo de chacota. Pensávamos que esse assunto já estava enterrado, mas foi dito aqui chamar a gente para a resposta. Entendemos que não deveria ser motivo de chacota, deveria ser motivo de respeito ao dinheiro da população. Ao invés de estar preocupado com isso, deveria vir a público explicar sobre gastos com chocolates no hotel e gastos consumindo Elma Chips e Todinho. A população está atento e com certeza fará a sua avaliação. A nós só foi mostrado comprovantes que estiveram em gabinete de deputados. Não vimos nenhum documento assinado por vereador sacramentando benefícios ao município. Não vimos nenhum relatório dos vereadores em visita em Brasília, conforme a legalidade exige. Vimos apenas notas e cupons de despesas. Senhoras e senhores internautas, isto aconteceu. Seria uma função do Legislativo ou uma função do Executivo sacramentar documentos em esferas estaduais e federais. Entendemos que o vereador não tem nenhuma competência para assinar compromissos oficiais em nome do Executivo Municipal. Entendemos ainda que o vereador tem função legislativa e para gastar dinheiro em viagens tem que apresentar um relatório detalhado, mostrando o nexo legislativo para tal deslocamento. Não existe nenhum impedimento de estar o vereador fazendo visitas nos órgãos federais ou estaduais, desde que faça conforme a deliberação do Tribunal de Contas, que sejam plenamente justificadas e que encontrem alicerces em legislação municipal disciplinando tais gastos. Mas estar apenas acompanhando o prefeito, entendemos que devam fazer com o dinheiro de seu bolso e não com o dinheiro da população. Aliás, o subsídio do vereador é para ser usado nessas situações. Vereador não é uma profissão. Por isso que ele recebe aqui é para cobrir suas despesas oriundas do Legislativo. É bom lembrar que o que o vereador recebe não se chama salário, e sim subsídios. Número exagerado de vereadores em constantes viagens gera um gasto enorme, e se fosse para fazer companhia ao Executivo, não precisaria tantas pessoas assim. Nossas colocações estão subsidiadas em cima da Lei Federal 4.320/64 e deliberação PCA 42.975/026/08 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em tempos, queremos dizer que foi solicitado a essa presidência a legislação municipal que disciplina viagens de agentes políticos, o que não foi proporcionado. O Tribunal de Contas leva muito em consideração a legislação que disciplina viagens com o dinheiro público. Disseram que não adianta vir aqui com palavras, com requerimentos que não intimidam, não. Senhoras, senhores internautas que nos assistem em casa, não estamos numa disputa de meter medo e muito menos de medir forças. Aqui, pelo menos de nossa parte, nunca passou por nossa cabeça sair no braço com quem quer que seja. Intimidação é uma forma usada quando a ignorância sobrepõe a razão e o resultado passa por uma postura física e de confronto, podendo surgir agressão, situação que repudiamos, pois o nosso perfil não é este. Atitudes como essa só servem para conhecermos a forma truculenta que certas pessoas
pessoas usam para se relacionar e fazer prevalecer a sua autoridade. A sapiência na vida pública é a maior arma para essas situações, ou seja, usar da democracia e exigir que do outro lado seja ela respeitada. Não estamos no combate corporal e sim estamos realizando nossos trabalhos em benefício da população. E quando defrontamos com aqueles que usam de colocações chulas, grotescas, absurdas, temos que repudiar e combater com firmeza e determinação, senão teremos aqui uma mini ditadura e a liberdade que conquistamos nas urnas estará sendo inibida por atitudes truculentas, imperialistas, próprias daqueles que fazem o jogo sempre a favor da causa. Dizer que estamos atrapalhando os trabalhos da Câmara é um absurdo, é um comodismo inano para fugir das responsabilidades. Se acha que o requerimento não procede, está perturbando, atrapalhando, use a autoridade para indeferi-lo. Para nós, não será nenhuma novidade, pois já deu para conhecer com quem estamos trabalhando nessa Casa de Leis. Se isso for atrapalho, pode ter a certeza que vamos continuar assim. Vejo a sede, o desejo de que fosse apenas vereadores de uma única cor partidária, todos falando amém. Assim o ditador faria tudo da sua forma e não seria incomodado e ninguém iria atrapalhá-lo. Ainda ficaria mais fácil de agradar o patrão. É difícil trabalhar com aqueles que enxergam as benesses do poder como parâmetros de suas atitudes legislativas. Esquecem o mais importante, que é votar naquilo que beneficia a população e não para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Antes de querer medir forças com vereadores, deveria vir a público explicar por que votou contra a ficha limpa, contra a proibição do nepotismo. Até agora os argumentos usados não convenceram. Falou ainda, não sou filho de pai assustado e não tenho medo de cara feia de ninguém. Comunidade que nos assiste pela internet, comunidade presente, aqui na Câmara Municipal ainda não tinha ouvido tamanha barbaridade. Já ouvi essas expressões baixas em desentendimentos de bares, de ruas, de lugares onde não se exige respeito, onde duas pessoas estejam prontas para partir para uma agressão física, mas aqui não. Se fossem baixar o palavrado, iríamos devolver dizendo que não somos filhos de pai e nem de mãe assustados. Isto é para mostrar a força? É para inibir? Ficam essas interrogações quanto ao objetivo dessas colocações chulas e que estão mais para conversas de bares do que para relacionamentos de uma casa de leis, onde o respeito e o norte para os trabalhos que todos esperam de nós. Um descontrole fora do normal foi dito aqui aos novos colegas que são amigos só se for amigo da onça, outra expressão baixa e desrespeitosa. Talvez haja aí uma pequena confusão na cabeça daquele que acha que devemos reverenciá-lo como um rei. Aqui temos nossas atitudes políticas, e se não agradar alguém desta casa, não nos preocupa, pois nossos maiores amigos são os munícipes, aos quais devemos toda a deferência de nossos trabalhos e atenção. Temos uma ala contrária, que é fechada, que discrimina os ideais e trabalhos que são apresentados por nós. Somos comedidos em nossas atitudes e ações, sempre enfrentamos situações com equilíbrio e honestidade. Na vida pública, entendemos que a amizade não deve ser confundida com compromissos partidários que temos, e principalmente com os compromissos assumidos com a nossa população. Temos ideais políticos nossos, e não ideais colocados por outrem, situação que nos proporciona um trabalho democrático e não ditatorial. Numa democracia, as diferenças de comportamentos políticos só engrandecem uma sociedade, ao contrário do que pensam os ditadores e beneficiados pelo poder, que age em função de ser servido e não em servir. Muito obrigado. Emerson da Cruz Souza. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, internautas, deixo aqui meu aval aqui aos nobres colegas, deixar suas palavras benditas que antecederam, referente aqui ao Cine e Teatro, onde que foi dito na sessão passada
que deveria explicações, bem dito aqui já por nobres colegas, o parecer técnico do Ministério da Cultura, onde leu foi quase 30 minutos, que bem mais que escrito, eu acho que dizendo que teria uma explicação, eu acho que era mais um oba-oba, em cima de uma situação. Senhor presidente, eu não gostaria de ser interrompido aqui. Questão de ordem. Então, senhor presidente, nobres colegas, público presente, internautas, informações na qual que a gente vem aqui trazer, né, que em 2006 o município foi contemplado com R$100 mil reais do Ministério da Cultura e 50 mil de contrapartida, onde foram usados os 150 mil em 2006 e não foi terminada a obra, em conta que teve que fazer fundações devido a montes de formigas, onde que teve que fazer um reforço e não conseguiu terminar essa obra em 2006. Mas logo após isso, senhor presidente, nobres colegas, foi-se gasto em 2007, mas investido na contrapartida da prefeitura, verba própria, mais R$81 mil. Ou seja, 50 com 81, R$131 mil e 100 mil do convênio do Ministério da Cultura. Isso terminando a obra em 2007, que foi inaugurada em 2008, 30/4, bem dito aqui pelo nobre colega Wilson. E posteriormente também foi gasto mais R$100 mil contemplado pelo governo do Estado, que foi pelo mobiliário da Câmara Municipal, do Cine Teatro, desculpa. Então, isso totalizando R$330 mil. Sendo isso, nobres colegas, que nenhuma verba foi desviada ali daquele Cine Teatro. Está ali para todo mundo ver. O que foi dito aqui pela nobre colega, a impressão que dá é que foi desviado dinheiro para o bolso de alguém. E está ali para ver. Talvez teve na questão da fachada, mas o dinheiro foi gasto. A contrapartida foi maior que 50 mil, foi R$131 mil. Será que o prefeito, na época, colocou dinheiro no bolso, precisaria disso? Um perito técnico ali vê isso, a olho nu. Temos aí o fato do relatório do parecer técnico, onde o parecista mesmo, ele diz que todos os itens do convênio foram cumpridos, faltando apenas os banheiros, referentes, feita a função da acessibilidade, ou seria a questão dos especiais. O resto está tudo ali. Mas pela palavra dita aqui, parece que foi tirado o dinheiro dali. Aí diz aqui na tribuna que o município vai ficar inabilitado a receber recursos federais. Gente, é bem simples. No momento está, o ex-prefeito vai entrar com recurso. Entrando com recurso, já não está mais inabilitado. Se chegar esse recurso não ser deferido, não ser aceito, a justificativa, a prefeitura não vai arcar. Ela entra com ato contra o ex-prefeito, que é o senhor Jaco Ndiraima, uma pessoa honesta, digna, que todo mundo conhece. Dessa forma, continua habilitado a receber recursos federais. Se vier o caso de não comprovar que seja desviado alguma coisa, seja que não seja parecer favorável, eu tenho com certeza que ele arcará com R$247 mil. Não dito aqui que a prefeitura, que o advogado, o assessor jurídico da prefeitura, que é irreversível. O Cine Teatro, eu ia falar de R$600 mil no ano passado, até agora eu não vi ninguém falar que a prefeitura pagou. Oba, oba, todo mundo fala. Agora a gente tem que se espelhar aqui, aprofundar, não vir aqui querer jogar a população contra os vereadores, contra os administradores passados. Tudo cabe recurso. Até esse dia tinha recurso. O recurso está aí.
Aí eu vejo uma matéria no jornal, que foram tentar minimizar a situação do Cine Teatro. Gente, isso cabe simplesmente ao gestor passado, entrar com recurso, defender e provar. Vai lá fazer o quê? Não adianta. E eu tenho que agradecer até a administração aqui, com o prefeito interino aqui, ó, de fornecer aqui o administrativo dele, fornecer todas as documentações necessárias para que o antigo gestor passe seu parecer, as suas defesas. Agradeço. É dessa forma, sem prejudicar o município. Mas não falar que vai lá, que vai conseguir alguma coisa. É conforme vai ser o recurso que vai ser julgado. Então, meus amigos, prefeitura não está inabilitado, não vai pagar 247 mil reais no momento. Se tiver que pagar, não vai ser a prefeitura. Então, não vamos jogar aqui palavra na boca dos outros, não. Vamos dizer a verdade. Tem pessoas honestas que passaram por essa casa, deram pela prefeitura, deram sua contribuição. De todos que tiveram até agora, respeito todos. Eu acho que antes de a gente criticar, a gente tem que saber o que vai falar. Porque se me provar que foi desviado ali, um vereador vem aqui me provar que foi desviado, eu baixo a cabeça. Mas tem um momento, oba-oba, de um parecer técnico do Ministério da Cultura. E ele mesmo diz aqui que todos os itens do convênio foram cumpridos. A única questão da acessibilidade. E foi a questão do prazo também. Uma questão do prazo, uma coisa, um vício do convênio. Por quê? A obra está executada. Indiferentemente se ficasse ali um esqueleto ali. Hoje está aí todo mundo. Usufrui disso aí. Então, minha gente, eu acho que falar é fácil, mas a gente tem que ver a primeira situação e não colocar aqui uma catástrofe que vai vir, que nem vem, falando que já está acontecendo, irreversível, 247 mil reais está pagando, já não vai receber recursos federais. Gente do céu. Muito obrigado. Antônio Villani. Com a palavra. Boa noite, nobres vereadores. Senhor prefeito, boa noite. Boa noite, público presente. Eu queria aqui enaltecer o que a nobre vereadora Flávia falou sobre o deputado Walter Hiroshi. É um deputado que mereceu os nossos votos na eleição passada e nós assumimos aqui trabalhar para ele, para aumentar os votos dele, visto que ele trabalhou muito para o nosso município. Fez muitas coisas. A maioria das coisas que foi feito lá naquele posto de saúde foi através do Walter Hiroshi. Então a gente vai tentar aumentar a votação dele. Os nobres vereadores vieram aqui falar sobre o Cine Teatro, mas quem falou que está irregular lá não fomos nós. Foi o Ministério da Cultura, que deu parecer desfavorável. Então agora tem que correr atrás do prejuízo. Concordo, presidente. Só que se não conseguir provar, eu já falei na sessão passada que quem vai pagar é o prefeito atual da época. Por isso que eu era a favor do nepotismo. E o novo vereador falou que nós não demos explicação nenhuma. O nepotismo, a turma fala nepotismo. O prefeito pretende uma eleição, ganha uma eleição, ele tem o direito de escolher quem que ele vai pôr de confiança, lá nos cargos de confiança dele. Ele põe aquele que ele acha que vai suprir as necessidades do município. Agora o novo vereador aqui na sessão passada subiu aqui e falou que, ao contrário de mim, era contra o nepotismo. Mas como que ele é contra o nepotismo? Ele vem aqui e fala uma coisa, mas na atitude dele, ele demonstrou outra, porque ele é presidente da FUP. E a filha dele trabalhava lá de secretário da FUP. Eu não entendo isso daí.
Então a pessoa tem que subir aqui e falar o que está pensando, o que está vendo, o que está acontecendo. Fala a verdade, não me interessa se vai ganhar a eleição daqui 4 anos ou não, é outros 500. Nós vamos ver lá na frente. Mas sobe e fala a verdade. Porque quando é criticada a administração atual aqui é criticada, isso e aquilo, está tudo errado. Agora, quando fala da administração passada, não se aceita. Eles são tudo um santinho. Nada errado. Vem falar aqui que nós é ditador, que o grupo aqui está defendendo só algumas pessoas. Eu não vejo que a nossa administração, que foi feita 4 anos atrás e continua sendo feita pelo Boaventura, está sendo vista como uma ditadura, não. Eu acho que se fosse uma ditadura, o voto é livre, a pessoa vai lá no dia da eleição, vota, ninguém é obrigado a votar em ninguém, escolhe o seu candidato e vota. Então, se ganhou uma eleição, visto que todo mundo aqui saía falando que o candidato da época que estava disputando, Geraldo Janeta, era um fecha suja, aí sim estavam querendo dizer que ele era um ladrão, que ele era um ficha suja. Ele não fez nada, fez só uma denúncia. Não vejo por que ficha suja. Então tem que ver bem o que está falando. Às vezes a nobre vereadora falou uma coisa e foi interpretada outra coisa. Quando ela disse que não tinha mais o que fazer, ela quis dizer sobre o recurso. E é muito difícil conseguir reverter a situação do Cine Teatro. Então, a prefeitura tem que tomar as providências. Não é só que a prefeitura não vai pagar nada. A prefeitura tem que ver o que ela tem que fazer para não ser prejudicada. E foi atrás e falaram que tem que mover uma ação civil pública contra o prefeito da época. Então, foi ver só o que tem que ser feito. Ninguém vai prejudicar ninguém. Se a situação, se a administração passada da época conseguir provar que o dinheiro foi gasto, que foi tudo certo, tudo bem, não precisa pagar nada, vai dar tudo certo. Agora, eles tinham que ter feito, na época, como estava sendo o projeto. E não foi feito. Então, teve uma falha. E essa falha agora não pôde ser corrigida, porque teria que ser corrigido lá atrás. Talvez vai ser difícil reverter a situação. No momento é só isso que tenho a agradecer. Obrigado pelo. Cláudio Virgílio. Passa a palavra. Sérgio Fornaziar. Com a palavra. Boa noite a todos, demais vereadores, senhor presidente, senhor prefeito, Boaventura, demais internautas. Eu gostaria de ler algumas colocações que fiz sobre as contas aprovadas no convênio assinado pela administração do PSDB, junto ao Ministério da Cultura. Eu tenho a dizer que isso mostra a má irregularidade da aplicação dos recursos públicos. Segundo o relatório técnico do Ministério da Cultura, a administração do PSDB de Pedrinhas Paulista gastou praticamente todo o dinheiro do convênio de forma desnecessária. Ou seja, foi priorizado o embelezamento exterior do prédio, desprezando afazeres de uma importância muito maior, como, por exemplo, a acessibilidade dos banheiros aos deficientes físicos. Não foi respeitado também o espaço entre as poltronas para a acomodação de cadeiras de roda, a segurança das rampas de acesso, entre outras. Cita ainda o relatório que só com o valor gasto na fachada do edifício, ou seja, seu embelezamento, foram gastos mais de R$44 mil. Dinheiro esse que daria tranquilamente para ter realizado todas as adequações dos banheiros e nas instalações prediais necessárias às pessoas portadoras de deficiência.
A falta de critério e a forma equivocada de como a administração do PSDB conduziu a reforma do Cine Teatro fez-se perder para sempre a oportunidade de realmente recuperar o que ali foi um dia o verdadeiro Cine Teatro de Pedrinhas Paulista. Perdemos uma parte de nossa história. O que temos hoje é uma falsa edificação do que seria uma obra clássica, totalmente diferente do nosso Cine Teatro original. Com isso, alguns aqui devem lembrar consigo lições, pois semanas atrás muito se falou nesta casa sobre ficha limpa. Muito se discutiu sobre a moralidade administrativa, sobre valores e princípios, sobre a ética. O texto do projeto da lei de ficha limpa, de autoria dos vereadores do PSDB, chega a citar o seguinte: governantes, pessoas essas que têm como dever primordial o de zelar pela coisa pública e pelas boas práticas administrativas. Faço então aqui uma pergunta: onde deve estar o zelo e a boa prática administrativa? O que se cobra dos outros é o que se põe no papel, não parece ser o que fizeram na prática. Por último, devo lembrar a todos que na própria placa de reinauguração do Cine Teatro foi gravada uma frase que marcava bem a diferença entre ambas as formas de administrar. Lá se encontra escrito: a felicidade de um homem se mede pela beleza de sua cidade. Nobres vereadores de oposição, acredito que a beleza da fachada de um prédio não pode ser mais importante que o respeito a um cidadão com a deficiência física. Tenho a certeza, senhores, que a felicidade de um povo não mede somente pela beleza de sua cidade, mas se mede principalmente pela igualdade, pelo respeito, pela dignidade que recebem daqueles que foram eleitos para governar. É isso hoje nós temos em nossa Pedrinhas Paulista. Obrigado. Peço à secretária que tome assento para fazer farei uso da palavra. Boa noite, presidenta, nobres colegas, público aqui presente. Eu ia falar sobre o ofício 194/2013, mas o vereador Sérgio já falou bem o que tinha de ser dito aqui. Eu acho que não tem mais o que justificar. E nada mais justo mesmo do que a administração daquela época assumir com os compromissos, que é o que vai ser feito. Eu queria só falar, que vou ser breve, que ser pedra é fácil, o duro é ser vidraça. Porque atacar a administração atual pode. Falar alguma coisa da antiga administração não pode. Eu queria dizer para o nobre colega que salienta em R$5.000 da viagem. Foi gasto 5 mil? E também falar que os nobres colegas estão desatualizados, pois se lê muito jornal e vê o tanto de vereadores de cidades vizinhas que saem para fazer visita para governador e os deputados, porque estamos em época de eleição. E se não aproveitar agora para tentar trazer recursos para a cidade, vai se aproveitar quando? E quero falar para o nobre colega que não sei se sou autoritário, não sei se sou mão de ferro, mas esse sou eu. Como ele já disse que me conhece desde criança, ele sabe que sou assim e não mudo. E com isso, eu garanto que tenho o carinho de muitos. E não
para não me vangloriar da maioria dos habitantes de Pedrinha, porque esse é meu jeito de ser. Não saio daqui, quando estou aqui exercendo a minha função, não saio daqui com mágoa. Acabou a sessão, eu sou o mesmo. Não saio com cabeça baixa e emburrado com ninguém aqui, porque eu acho que é assim que deve ser o papel do vereador, como ele mesmo disse aqui. E falar, já vou antecipar, que enquanto aqui eu estiver, iremos fazer viagem sim. Essa é a função do vereador. Não ficar aqui só para tirar foto com o prefeito. Temos que ir junto para apoiar e trazer recursos para o nosso município. Eu queria dizer que o nobre colega disse que a leitura do ofício é uma leitura para pagar, e está aí. Venha, vá na prefeitura, eu acho que já deve ter pego, como o nobre colega disse aqui, que o prefeito passou toda a papelada para que tomem conta, está aí. Não estamos inventando, não estamos aumentando nada. E outra, já quero adiantar, a leitura do ofício foi um pedido do prefeito. Então, nobres colegas, sou mão de ferro, não sei como sou taxado aí, mas esse é o meu jeito de ser. Convivo com muitos aqui, não sei porquê, acho que quase todos aqui, acabou a sessão, somos mesmos. Agora, se tem pessoas que é de mal com a vida, eu não tenho porquê ele trazer problema da casa dele para cá. Eu acho que cada um tem que se virar com seus problemas. Por enquanto é só, meu. Obrigado. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento do dispositivo número 159, parágrafo 1º do regimento interno. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Antônio Marcos Valone. Presente. Antônio Villani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Cláudio Vergílio. Presente. Emerson da Cruz Souza. Presente. Flávia Garuti Muniz. Presente. Sérgio Fornazier. Presente. Wilson Alves da Silva. Presente. Havendo a maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que o projeto de resolução número 002/2013 será discutido e votado de acordo com o artigo 52, a linha A, parágrafo 1º, artigo 233, parágrafo 3º e artigo 245, inciso 1, parágrafo 1º do regimento interno, combinado com o artigo 49, parágrafo único da Lei Orgânica do Município. Coloco em discussão o projeto de resolução número 001/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de lei número 019/2013 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 9, artigo 233, parágrafo 1º e a linha C, parágrafo 2º do artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º, 3º, inciso 2 do regimento interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 019/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em primeira votação. Peço a secretária para a chamada da votação. Antônio Marcos Valone. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Cláudio Vergílio. Sim. Emerson da Cruz Souza. Sim. Flávia Garuti Muniz. Sim. Sérgio Fornazier. Sim. Wilson Alves da Silva. Sim. Aprovado por unanimidade.
Não havendo mais nada que conste na ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169, em seus parágrafos, conceda a palavra para explicação pessoal ao vereador Antônio Marcos Valone. Com a palavra. Senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente. Voltando ao Cine Teatro, a gente fica contente de escutar tanta preocupação que há, porque tenho vários amigos com portadores de deficiência, e tomara que seja feito sim, para rampas, banheiros, não só no Cine Teatro, mas em todo, como no Paço Municipal, e em todo local público, porque isso é muito importante, que nem a propaganda que passa, ser diferente é normal. Eu não vejo diferença alguma, e a gente que é diferente é eles, não eles de nós. É isso aí, muito obrigado, boa noite. Wilson Alves da Silva. Mesa diretora, demais vereadores, comunidade aqui presente, comunidade lá em casa assistindo na internet. Gostaria de não estar mais gastando o tempo da gente para situações que não trazem benefício algum. Ainda esses dias, uma pessoa falou para mim, foi triste, vocês vão indo lá perder tempo? Espero que não percamos mais tempo. Mas, às vezes, a atitude da gente, estamos alertas para os acontecimentos, e as atitudes da gente é levada, é acontecida em função de algo que a gente observa e que a gente vê. Por exemplo, na sessão do dia 22/4/2013, quando da votação das propostas de emendas da ficha limpa e do nepotismo, essa presidência descuidou, não sabia que estava ligado o microfone e assim disse: que é isso, gente? É um bando de índio do... Não posso falar essa palavra. Não posso falar. Em lugar nenhum posso falar essa palavra que o presidente depois falou. Que é isso, gente? Um bando de índio. Está na gravação. Não posso mostrar. É uma palavra obscena. Continuando, ainda falou: só que querem ver aguentar a consequência lá fora. Quem que ia aguentar? Eu acho que seríamos nós. Agora o bambu coça lá fora. Tem que chamar o reforço. Em pequeno espaço de sua fala, quantas barbaridades, quanto desrespeito com a população, chamando-a de bando de índios. E o palavrão que foi dito pelo presidente é de arrepiar. Pronúncia que não se faz em lugar nenhum, muito menos aqui nesta Casa de Leis. Cadê o respeito? Cadê a postura de presidente? Cadê o equilíbrio no equacionamento de situações adversas? Está gravado, gente. Falou com o pessoal aqui dentro. Temos que nos
apresentar com educação e sermos comedidos em nossas ações. Ainda, senhoras e senhores, aonde estava a sua obrigação de manter os direitos dos vereadores, quando, na verdade, o que pronunciava era a sua expectativa de como iríamos sair, dizendo: só quero ver aguentar as consequências lá fora. Agora o bambu coxa lá fora. Tem que chamar reforço. Em dado momento, em relação aos 4 vereadores do PSDB, o presidente assim diz: quero ver eles aguentar lá fora. Não estou nem aí. Esta é a autoridade de mão única, que usa o monólogo e queria, neste momento, o que para nós? Que fôssemos bem recebidos na saída ou que fôssemos hostilizados? Não precisamos de respostas, pois, pelas suas palavras, fica nítido o que ele desejava a nós. Que amigo é este? Será que é aquele tipo de amigo? Chega de posicionamento de políticos hipócritas que aparentam ser de uma maneira, mas guardam dentro de si impulsos e intenções malévolas, apresentando uma conduta de pessoa extremamente simulada. Se aquele que gosta de falar obscenidades é livre para dizê-las, aqueles que não gostam de ouvi-las devem, igualmente, ter a liberdade de não ter seus ouvidos convertidos em lixeiras. O mais importante homem que passou por este mundo assim se pronunciou: a boca fala do que está cheio o coração. Quando formos proferir uma palavra, temos que prestar muita atenção na mensagem que estaremos veiculando, pois ela dará notícia da nossa intimidade. Assim o sábio assegurou: nós somos o que pensamos, falando ou não. Pautados pela ótica e pela serenidade e pela inteligência, faremos uma análise com carinho e não iremos perder nosso tempo para cuidar de situações particularizadas onde impera o ódio e o rancor, sendo que o universo de nossas preocupações é o trabalho com o carinho e a consideração para com o nosso povo. Pois bem, mediante essa narrativa, eu me pergunto novamente: o que será que pensavam em reservar para nós? Qual era a preocupação de nós, vereadores amigos, naquela hora? Em dizer: não estou nem aí, o bambu vai coxar lá fora, tem que chamar o reforço. E dizer que a população era um bando de índio. Um bando de índio e um palavrão. Falou aqui. Então, gente, às vezes a pessoa analisa as atitudes da gente e pensa que a gente não está ligado naquilo que leva a gente a ter as atitudes. Tudo que se acontece na face da terra, existe algo que faz acontecer. Não acontecem as situações de graça. Sentimos com esse palavrado aqui uma desconsideração muito grande da presidência com a nossa bancada. E ficou gravado. E qual seria para nós alegria? Vamos dar risada? Vamos estar contentes aqui? De face aberta? Fiquei triste. Embora exista a discórdia política, eu já estou conhecendo pessoas aqui que são de outro partido, que vêm aqui e se pronunciam, mas já estou conhecendo que vêm aqui e se pronunciam politicamente. Não estou confundindo. E é assim que deve ser. Não mostrar que são de outro partido, são de outra ala, outra cor partidária, devem sofrer, devem ter um castigo. Será que naquele momento esperavam um castigo para nós lá fora? Agora, quer que a gente fique sorrindo? Aliás,
eu sempre fui uma pessoa um pouco mais séria mesmo. Todos passaram aí pela minha mão na sala de aula. Sempre fui uma pessoa um pouco mais séria. E quero dizer que eu estou no meu 5º mandato. Eu sou uma pessoa felicíssima em todo sentido. Feliz como pessoa da comunidade. Feliz como professor que eu fui. Feliz com a minha família. Feliz com aquilo que eu ganho. E feliz com aquilo que eu faço. E feliz com a política que eu realizo. E é essa felicidade que sempre me fez estar à frente das famílias de Calvinhas Paulista e as mesmas acreditarem na pessoa do professor Wilson, que ele é uma pessoa sincera e que deveria estar aqui de novo trabalhando. Mas o que eu fico triste é poder constatar numa gravação uma situação tão difícil como essa, uma análise tão negativa que se fazia naquele momento do futuro nosso lá fora. Não estou nem aí. E a legislação, ela é clara. Ela diz que a presidência, ela deve zelar pelos direitos do vereador. E naquela sessão, estávamos nada mais do que cumprindo a nossa obrigação de vereador e apresentar propositura, legislar, e apresentávamos na época 2 proposituras. Que tínhamos o nosso pensamento, que os outros são obrigados a ter o mesmo pensamento, mas que sejam respeitados os nossos pensamentos. E criou um clima em que, na verdade, pensávamos que a gente poderia ser o que lá fora? Motivo de diversos, anomalias diversas conosco. Muito obrigado. Emerson da Cruz Souza. Senhor presidente, nobres colegas, prefeito interino aqui presente, os internautas que nos assistem. Bom, retornando aqui essa tribuna, seria aqui para mim colocar de novo ao Cine Teatro, sendo aqui na colocação do nobre colega Sérgio Fornazier, onde é que eu colocou aqui sobre a moralidade, pela igualdade, pelo respeito, o especial, pela fachada, que foram 40 mil reais gastos. Mas na fachada, nobre colega, digo aqui para você, 81 mil reais foram colocados a mais. Será que seria esses 40 mil reais? Sendo que no convênio, se o senhor tomou tento, não consta, não estava inserido a questão da acessibilidade. Mas isso não seria uma questão só da administração passada? Isso é da administração passada, atual, e de quem quer que seja, o respeito pelos especiais. De certa forma, até agradeço a preocupação. Mas não que isso venha prejudicar aquela obra hoje instalada. Sendo que em nenhum momento, já bem dito aqui, nobres colegas, que não foram desviados. Ficou essa falha na questão da acessibilidade, que hoje temos, como o nobre colega Antônio Marcos disse, o Propasso e outros lugares públicos. Aí vamos aqui ver outros vereadores podem vir e falar, mas gestão passada não fizeram. Mas isso é questão que eu falo, não é só a administração passada, é a passada, a presente e a futura, a que vier. Estamos entrando num mundo onde não há diferença, principalmente com especiais, onde todos têm o mesmo direito. Onde o nobre colega também diz a moralidade, onde o nobre colega diz também que aqui leu a Constituição, dizendo que não poderia julgar uma pessoa, sendo que ele já não seja julgado ou condenado
Mas o que estão fazendo aqui com o Cine Teatro estão condenando. Uma coisa que o Ministério deu um parecer técnico, mas da palavra da sessão passada e essa, ficou claro que a pessoa está condenada, que deve pagar os 247 mil reais. E dessa forma eu não vejo, onde que o nobre colega leu aqui para mim a Constituição, dizendo isso, que foi uma justificativa para o projeto do Ficha Limpa, onde eu não concordo, mas respeito a opinião. Aqui é uma democracia, respeito toda a opinião de todos os nobres colegas. Então vejo que a gestão PSDB jamais deixou cumprir suas obrigações. Usando o seu dinheiro em prol da população, que hoje está lá uma obra presente, pode existir alguns defeitos, alguns erros, que até você hoje construindo a tua casa, você mesmo erra. Quantos reparos você não faz? Agora tacar pedra, é fácil. Eu sei escutar, eu sei saber quando a pessoa também está errada. Aceito críticas. Se parecer técnico veio, a gente aceita crítica. Como também a gente critica. Só que parece que, como se diz, é diferente. Quando a gente fala, nunca tem razão. E sempre outros novos colegas, com as gestões passadas, têm razão. Então, acho assim, somos aqui legisladores da população, diferente quem seja. Eu acho que a gente deve acusar e defender, mas embasado, sem cor partidária. Hoje eu vim aqui nessa tribuna defender sobre a questão desse parecer técnico do Ministério da Cultura, onde vejo não há nenhuma irregularidade e com certeza será sanado com recurso. E se não for, com certeza as pessoas da administração são pessoas honestas, pessoas que nunca precisaram de prefeitura, ou sim sempre para contribuir, não deixarão esse município ficar inabilitado. Sendo que o nobre colega já disse aqui que a prefeitura deve tomar suas atitudes, concordo com o senhor, eu acho que o município não pode perder. Eu acho que já com o recurso, já não vai ficar inabilitado. Certamente, se o recurso não for acatado, a prefeitura deve executar. Essa seria a forma legal. Eu respeito que todos têm conhecimento, mas não vim aqui simplesmente criticar e questão de colocar da acessibilidade dos especiais, porque aqui nenhum vereador, e muito menos alguma gestão passada desfez isso aí. Tanto que gestão passada, legislatura passada, o nosso colega Wilson esteve presente comigo, nessa tribuna, fizemos indicações para dar acessibilidade aos especiais que foram feitos. Não estou aqui falando porque para assinar o TC não, falar que foi eu, o Wilson, que estivemos lá pedindo, não. Isso aí eu acho que é um direito, isso é um dever de todos. Então, minha gente, fica aqui a situação que esperamos que venha se resolver o mais breve possível e antes de atacar a gente conheça a situação que vai ser definida, que foram pegadas todas as informações pela prefeitura, o administrativo forneceu, que eu acho aí é a boa forma de tentar resolver, certo? Porque não adianta a gente ir lá falar com o deputado, porque não vai resolver. É a questão do recurso, se provar da questão do dinheiro investido e das pessoas capacitadas que estiveram ali. Indiferentemente se eram parentes ou não, mas todas as pessoas que faziam parte daquela administração, pessoas competentes. Contas aprovadas. Agora, uma parte do parecer técnico do Ministério da Cultura, mas que está tendo o seu recurso. Fica aqui minha mensagem, senhor presidente. Muito obrigado. Antônio Villani. Com a palavra.
nobres vereadores, senhor presidente, Boaventura, prefeito, obrigado pela presença. A presença do público presente aqui é sempre bem-vinda. Eu acho que aqui ninguém acusou o prefeito da época de ter roubado dinheiro. Isso eu acho que tem que deixar bem claro aqui. Ele não, às vezes não prestou conta devidamente. Eu, pelo menos, quando eu usei a minha palavra, eu não falei que ele roubou. Não chamei ninguém de ladrão. O nobre vereador, às vezes, também veio aqui falar sobre as viagens que a gente... E o presidente teve em Brasília, junto com o líder do PTB, o chefe de gabinete, não só foi atrás disso, ele trouxe lá um recurso que ganhou um caminhão basculante. Então, toda vez que vai em Brasília, toda vez que vai em São Paulo, tenta trazer recurso para o município. Eu acho que o ex-prefeito da administração de Igualdade e Respeito, ele tem, às vezes, os defeitos dele, mas como político, como prefeito, acho que foi um que mais trabalhou pelo município. Ele se preocupou e fez um bom trabalho. Então, falar das viagens, que os vereadores viajam para lá, viajam para cá, saiu até publicado no jornal que teve 3 vereadores da cidade vizinha, que foi lá buscar recursos. O vereador tem que ir. Ele tem que ir porque ele se aproxima do seu deputado, tem conhecimento, e no dia de amanhã, às vezes, pode ser candidato a prefeito, ou pode vir lá tentar buscar uma verba para o município, através do deputado estadual ou do deputado federal. Se ele não vai, se ele não dá o apoio ao deputado, agora que vai chegando as eleições, depois o deputado não vai dar apoio a ele. Então tem que ir, tem que se manifestar, ir lá, dar o seu apoio, tem que receber bem o deputado aqui e tentar trazer o melhor para o município. O nobre vereador Sérgio colocou muito bem as suas palavras do que aconteceu lá no Cine Teatro. Eu acho que não agrediu ninguém, ele simplesmente falou que a administração deixou de fazer na época. Obrigado pela atenção. Cláudio Virgílio. Passa a palavra. Flávia Garoto Muniz. Com a palavra. Em nome do senhor presidente, cumprimento a todos presentes. Eu, sinceramente, fiquei muito lisonjeada, porque o meu último pronunciamento, eu pedi explicação e fui atendida por 4 vereadores, como vocês podem ver. Fico agradecida pela explicação. Só que só ficaram no lero-lero. Ninguém explicou nada definitivo. O que eu li foi baseado no parecer do técnico. Não inventei nada aqui. Está tudo baseado, como o nobre colega disse aqui, vocês devem ter. Dizem que nós estamos fazendo ditadura, mas o exemplo que o senhor prefeito está dando, ele forneceu documento para que vocês pudessem se livrar dessas acusações. Eu não inventei nada da última sessão. Tudo baseado. Foi dito aqui que... Foi até citado o meu nome pelo vereador, que eu não quero citar o nome, não compensa, que ele foi interceptado de vir na Câmara e me questionou por que eu venho. Eu tenho um ótimo relacionamento com a minha chefe, que é a secretária de Saúde. Comunico a ela que eu preciso vir à Câmara, ela vem. Agora, se você não tem bom relacionamento com o seu chefe, problema seu. Agora, não fica citando meu nome, coisas banais, tá? A viagem de Brasília, gastamos sim, tivemos gasto. Só que o que nós trouxemos foi comprovado de último domingo, 250 mil reais que o deputado trouxe para a gente. Isso não compensa a nossa viagem para Brasília? Caminhão basculante, como o seu Antônio Villani acabou de citar. Agora eu vou ficar sentada aqui atacando vocês, lendo o regimento interno e não vou fazer viagem? Não vou buscar recursos para quem votou para mim e para quem votou para meus novos colegas? Mas eu fico contente de você se preocupar comigo.
Sinal que eu incomodo, de alguma forma. Estou incomodando, é um bom sinal. Foi dito aqui que nós somos uma ditadura, mas, como eu disse, o seu prefeito forneceu os documentos necessários para a acusação de vocês. A nossa viagem, eu acredito que incomodou os nobres colegas, deve ter vontade de ir, mas só fica na vontade, não vai para lugar nenhum, só fica aqui atormentando. O vereador há tantos anos é vereador e nunca buscou nada para a comunidade. Estão com inveja, com dor de cotovelo. Fomos buscar e já conseguimos a nossa viagem para Brasília, que, como eu disse aqui, foi que o deputado Valder Rocha esteve aqui. Foi dito também aqui que o meu voto da ficha limpa não convenceu. Se não convenceu, é porque vocês não entenderam, e não me preocupa se vocês entenderam ou não. Eu tenho que agradar ao povo, e não a vocês, vereadores. E foi dito aqui também que a linguagem do senhor presidente na última sessão é conversa de bar. E o tal aqui que falaram oba-oba é o quê? Oba-oba é o quê? Não é conversa de bar? Porque eu não estou acostumado com essa linguagem também. Isso, para mim, é linguagem de bar. Oba-oba. Eu fiz oba-oba aqui. Eu pedi uma explicação, que o povo quer saber o que está acontecendo. E até agora ninguém explicou, ficaram só no lero-lero, ninguém disse nada aqui. Oba-oba, para mim, sim, é linguagem de bar. Oba-oba, sim. A prefeitura só não vai ficar inadimplente porque o atual prefeito vai mandar os 2 processos, que está incluindo o Centro Cultural, para o Ministério Público. Senão, a prefeitura vai ficar inadimplente, sim. E não fomos nós que estamos dizendo que a obra foi falseada, que não condiz com a época, que foram pagos serviços sem ter sido executado. Eu me baseei tudo conforme o laudo técnico. Não inventei nada aqui. Eu, como primeira secretária, li, fiz a leitura do laudo técnico. O povo que estava aqui presente presenciou. Mas só fizeram barulho hoje. Muito obrigada. Sérgio Fornazier. Com a palavra. Boa noite a todos, né? Já disse, voltando ao assunto do Cine Teatro, Flávia também disse, não foi nós que inventamos números, foi o Ministério da Cultura, tá? Eu não disse sobre desvio, disse, mas de moralidade, tá? Quanto à questão da ficha limpa, eu não tenho poder de punir ninguém, estou deixando apenas a minha colocação. E volto a dizer, o povo não se mede pela sua beleza. A acessibilidade é muito importante, sim. E tinha dinheiro para ser feito isso na época, sim, e não foi feito. É somente isso. Boa noite. Peço à primeira secretária que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhora presidente, nobres colegas, público presente. Eu queria parabenizar o prefeito Boaventura de Mello pelo belo trabalho prestado pela equipe da saúde, que nos mostrou aqui que nos mostrou aqui no dia da audiência pública o quanto que é gasto com a saúde aqui na nossa cidade. Só tem muito que parabenizar e agradecer muito a Deus por morar numa cidade abençoada como esta. Eu queria só ressaltar, como foi dito aqui pelo nobre colega, de uma liderança mal intencionada. E eu vou falar o que essa liderança mal intencionada conquistou em 4 anos. Um recap de R$50 mil, um ônibus para
terceira idade no valor de 150 mil, um micro no valor de 130 mil, outro micro no valor de 130 mil, recap de 100 mil, recap de 160 mil, um caminhão 150 mil, rodeio 30 mil, esporte social por 2 vezes 80 mil reais, rodoviária 300 mil, FEIDO mata ciliar 64 mil, FEIDO drenagem urbana 75 mil, FEIDO drenagem rural 104 mil, reforma da UBS 15 mil, Praça Vitória 105 mil, 53 casas populares 3 milhões e 700 mil, Praça do Idoso 15 mil, isso tudo verba do governo estadual. Pelo governo federal, o centro receptivo 97 mil reais, centro gastronômico 97 mil, recap 98 mil, pá carregadeira 300 mil, galerias 300 mil, ampliação do CIA 150 mil, reforma do CIA 107 mil, UBS 200 mil, creche 606 mil, piscina aquecida 117 mil, patrulha agrícola 200 mil, rodeio 100 mil, ônibus 121 mil, aquisição de equipamentos 135 mil, aquisição de equipamentos 60 mil, mobiliário da creche 68 mil, totalizando 2 milhões e 756 mil reais. Entre verbas estaduais e federais, 8 milhões e 114 mil. Isso é uma liderança mal intencionada? Se isso for uma liderança mal intencionada, que em apenas 4 anos consegue uma cifra tão significativa dessa, eu imagino que ia ser bem intencionada. Por isso que eu sempre afirmo aqui, que nós estamos com a administração sim, temos que trabalhar em conjunto sim. Como o nobre colega Vilani citou aqui, os prefeitos da cidade vizinha, para vocês que leem muito jornal, que dizem que é oposição, foram atrás de recursos, foram lá protocolar recursos para a sua cidade. Essa é a função do vereador. Eu queria muito que elogiar, igual eu já falei várias vezes aqui, elogiar vocês na procura, em conquista de recursos para nós, que vocês acompanhem as obras que estão sendo feitas na cidade, que nas inaugurações de obras agora, eu mesmo, se o prefeito autorizar, quero convidar todos os vereadores para estar nós todos lá, porque quer queira ou não, quem votou aqui fomos nós. Essa é a função do vereador. E atualizar, que o vereador tem que andar sim, tem que andar. Vereador parado aqui, ele não vai trazer nada para a cidade. Qual disso? Só vai sair na foto com o prefeito que correu atrás e trouxe. Portanto, nobres colegas, se isso for uma administração mal intencionada, eu não sei. Eu só sei que se for mal intencionada e trazendo tantas coisas boas para a nossa cidade, eu quero fazer parte dessa administração. Porque é uma administração séria, uma administração invejada. É gostoso quando você sai nos lugares e vem te elogiar. O porquê que Pedrinhas, eu nem fazia parte aqui, não era nem vereador na gestão passada, mas eu ia nas cidades, as pessoas questionavam, por que Pedrinhas consegue tantos recursos para Pedrinhas? E eu sempre falei, porque o prefeito e os seus secretários passam mais tempo em São Paulo, em Brasília, atrás de recursos do que no gabinete sentado. Porque só assim se traz recursos para a cidade, correndo atrás. E tem que se correr atrás. Porque assim, foi assim nesses 4 anos, viajando e trazendo recursos para o município, que ele foi um dos melhores prefeitos da região. Está aí a aceitação dele. 87%, 89%, não sei, não me lembro bem. E tem que ser assim. Porque você vai na cidade, você encontra nobres colegas de outras cidades, aí é só elogio para nós. Digo para nós, porque todos estamos vereadores. Então é isso, minha gente. Vamos se unir, vamos correr atrás e vamos fazer o melhor para a nossa cidade. E achei bonito, sim, o nobre colega falar assim, que é uma pessoa feliz, tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Tem que acordar de manhã cedo, mesmo que esteja chateado, mal-humorado, olhar no espelho e falar assim, eu sou uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Olhe no espelho e fala.
Fale um monte de vezes, até você dar risada. Que aí você vai ser uma pessoa feliz. Você vai sair de casa feliz, vai brincar com um cachorrinho que passa na rua, vai cumprimentar todo mundo que passa na rua, você vai transparecer, você vai exalar felicidade, alegria e harmonia. É assim que tem que ser. Porque não adianta sair de casa mesmo triste, não. É isso, Nobre. Eu agradeço a presença de todos e a atenção dos nobres colegas também. Muito obrigado. Queria avisar o público que logo terminando essa sessão, teremos outra sessão extraordinária. Lembrando aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 10 de junho de 2013 e dou por encerrada esta sessão.